Olá, seja bem-vindo ao Ideias Benditas, esse espaço, este canal maravilhoso, aberto para você vir refletir com a gente sobre os mais diversos temas. Eu sou Ronaldo Souza e estou aqui para bater um super papo com a minha amiga querida. Tudo bem, Tati? Oi, Rô, tudo bom? É sempre um prazer enorme estar aqui. Hoje a gente vai tratar de um tema que eu queria, assim, até fazer um suspense, mas não vou aguentar, que é a importância da gente brincar. Você sabia que gente grande também brinca? Brinca sim, né? A gente fica aqui, às vezes, um tempinho conversando antes da gente começar a gravar. E a gente, às vezes é até sério, né? Mas a maior parte do tempo a gente tem ali um humor, uma brincadeirinha. E a questão é, Rô, será que isso é o bastante? Será que esse tipo, né, do adulto leve já é o bastante? Ou a gente precisa brincar de verdade? Brincar, sabe? Parar, dar risada, brincar de correr, brincar, que nem quando a gente era criança. Há quanto tempo você não faz isso? Ai, tem um bocado de tempo, Tati. Bastante tempo. Brincar assim, dessas brincadeiras, olha, eu me lembro que já tem, olha, acho que uns 6 ou 7 anos mais ou menos, que a gente foi visitar a minha cunhada em Franco da Rocha, e o sobrinho do Rô, ele estava bem pequenininho, e foi a primeira vez que a gente se viu, e a gente brincou tanto, até bola eu joguei com o menino, sabe? Eu acho que foi a última vez que eu tive essa coisa do brincar. Criança sempre puxa a gente. Aham. Agora, numa roda de adultos, por exemplo, não. O que a gente faz individualmente, às vezes, é recorrer a algum joguinho eletrônico. Eu, por exemplo, não tenho jogado, mas já joguei muito Angry Birds. Ah, lindo. Vim aqui, aproveitando o nosso tempo. Eu já joguei muito, né? Uhum. Atualmente eu tenho no meu celular o Pokémon, que eu gosto, Pokémon Go, que eu gosto de ficar pegando Pokémon, de batalhar, mas isso em momentos apropriados. Agora, essa coisa do lúdico, eu confesso que é só quando tem contato com criança mesmo. Pois é, eu fico sempre pensando muito nisso, sabe? Falando sério sobre brincadeira, e até comentei antes com você que existe um autor, um estudioso lá na Bulgária, que ele criou um manifesto pela brincadeira. Eu esqueci o nome dele, mas tem um TED que ele fala, muito interessante, e eu recomendo que todo mundo assista, que tem muito a ver com essa coisa de uma sociedade muito séria, né? Muito sisuda, muito cinza. E ele fala o quanto brincar, né? Brincar mesmo, se permitir brincar para o resto da vida é importante. E a gente, no nosso dia a dia, percebe isso quando, talvez até com uma certa tristeza, né? Quando Sim. a gente vê as empresas contratando treinadores, né, como eu, para proporcionar aos seus funcionários um dia mais lúdico, sabe? Um dia que você leva ali gestores, líderes para um hotel fazenda, e ali você propõe um jogo de vôlei, um rafting, um jogo de tabuleiro, que seja, e aí as pessoas saem dali tão leves, e depois a gente fica pensando, gente, jura que precisa ter um horário marcado para se brincar, né? Para a gente lembrar o quanto é bom brincar, o quanto faz diferença na nossa vida, o quanto a gente esquece dos problemas na hora que a gente está ali envolvido com uma atividade mais lúdica, né? O quanto isso faz bem para a gente, inclusive profissionalmente, porque se não fosse assim, a sua empresa não estava pagando para você ficar lá brincando, né? Por isso que a gente fala que brincar é coisa séria. E quando a gente tem criança em volta, eles acabam, né, nos puxando, como você falou, para esse lado da brincadeira. Mas e a gente? Né? Aquela conversa da nossa criança interior. Em que momento a gente brinca? Eu estou falando tudo isso, Rô, porque eu me dei conta nos últimos tempos que eu adoro brincar.
né? E que eu brinco muito, assim, de falar bobeira, Ah, sabe, de correr sim. dentro de casa, muito claro, estimulada pela minha filha caçula, que já tem 15 anos, né? Mas eu falo para ela, menina, eu não sou sua amiguinha do parquinho, porque ela inventa umas coisas e ela vai puxando por mim. Mas olha, eu confesso que faz tanto bem, sabe? A gente dá tanta risada, a gente se diverte num tanto que às vezes todo o peso do dia fica ali para trás, tanto para ela quanto para mim, porque ela já tem lá as obrigações dela de escola, de prova, de simulado, não sei o quê, né? Já tem ali uma vida com algumas responsabilidades, né? E aí eu fico pensando porque ela sempre me fala, mãe nenhuma faz o que você faz comigo. Das mães das minhas amigas, né, pelo que as conversas, assim, ela fala, mãe nenhuma faz isso, né, da gente brincar, de passar um negócio na cara do outro, tá fazendo brigadeiro e suja outra, e tá tudo bem, e caiu no chão, paciência, brincadeiras assim, né, do dia a dia, e brincadeiras de brincadeiras mesmo. Vamos jogar alguma coisa? Não no joguinho, né? Vamos sentar em volta da mesa, vamos colocar um belisquete ali e Um botar um tabuleiro. tabuleiro, brincar de detetive, sabe? Como isso faz bem e como isso ajuda a gente a seguir adiante, parece que reabastece. Bom, eu acho que primeiro a gente tem que olhar para a nossa infância. A gente sabe que nem todo mundo teve a oportunidade de ter uma infância como toda criança merece ter, né? A gente sabe das diversas realidades. Mas olhando para aquilo que é direito da criança, aquilo que é necessário para a criança, a brincadeira, ela traz muito mais além do que a diversão para a criança. Uhum. Né? A brincadeira, ela traz ali essa sensação dos limites, né? Das regras. Das regras, ela já vai entendendo que na vida existem regras, regras precisam ser cumpridas, que tudo tem um tempo e tem a hora certa para fazer. Né? Eu me lembro que a partir do momento que eu comecei a ir para a escola, eu tinha um horário para ir para a escola. Dentro da escola tinha os momentos de brincadeira, mas nos horários certos. Quando eu voltava para casa, se tinha tarefinha, eu faria a tarefinha, né, o dever de casa, como preferir. E só depois que as coisas estivessem tudo certinho que eu tinha o meu tempo para brincar em casa ou com os coleguinhas vizinhos na rua, né? Ou com algum primo, prima que a gente se encontrava, né? Então, assim, é essa dimensão também da criatividade começa a nascer a partir daí e se quando a gente atinge a vida adulta, a gente carrega valores, criatividade, muita coisa bacana para a nossa vida profissional, por exemplo, é graças a essa experiência também que a gente teve a oportunidade de fazer. E por que não, enquanto adulto, a gente também encontrar momentos especiais e específicos para poder se divertir, por que não? Dar uma aliviada no estresse, porque ninguém é de ferro, né? Promover um momento em família e por que não desenvolver mais a criatividade? Eu me lembro, Tati, eu dirigi 2 temporadas de um programa, um game show entre famílias na TV. E a maioria das provas eu tive que criar junto com a equipe. Algumas foram criações minhas mesmo. Então, eu tive que fazer muitas adaptações de brincadeiras de quando eu era criança, com linguagens atuais e até mesmo com as questões religiosas que a emissora que eu trabalhava abordava. Então, foi graças às minhas experiências que eu consegui trazer vamos dizer, essa mágica para o campo profissional. E é bem isso, sabe, Rô? A gente começa a perceber, né, primeiro, o quanto a nossa experiência anterior
nos ajuda ou nos dificulta no brincar depois de adulto. O quanto brincar é importante para o nosso desenvolvimento, para a gente conseguir aí ter mesmo essa questão de mais criatividade, e é o campo propício para que a gente tenha as inovações necessárias aí ao desenvolvimento das empresas, da nossa carreira, enfim. E o quanto a gente percebe essa dificuldade, né? Quando a gente vê um game show na TV, quando a gente vê as empresas contratando, né, treinamentos voltados para esse lado um pouco mais lúdico, para dar uma quebrada, é porque isso está faltando. Sim. Está faltando no nosso dia a dia. Em algum momento, conforme a gente vai crescendo, e você falou bem, né, quando a gente entra na escola, a gente começa a ter os horários certos para brincar. Cada vez esse tempo do brincar vai ficando menor. Né? A gente vai crescendo e o tempo do brincar vai deixando de existir cada vez mais cedo. Né? Eu falei da minha filha agora há pouco, que é uma adolescente, e ela já reclama da falta de tempo, pelo volume de coisas que tem para estudar, pelos compromissos que tem. A gente não se permite mais, para os adultos principalmente, a gente não se permite ter um tempo vago, né? Sim. Tudo tem um porquê de estar fazendo, mesmo quando você vai para uma academia, que é algo que vai te desestressar, enfim, mas tem ali né, um propósito para você estar ali. E às vezes o brincar que a gente está trazendo aqui é esse brincar despretensioso, sabe? Eu não vou brincar para atingir, não, eu vou brincar só porque é gostoso brincar, porque é gostoso dar risada, porque a gente faz uma palhaçada besta, né? E todo mundo morre de rir da nossa cara, as pessoas que estão ali em volta. E isso faz parte da nossa construção, né? Trazer essa leveza. Quantas vezes a gente, depois de um momento desses, tem uma ideia, aparece a solução para um problema. Então, é importante, sabe, a gente resgatar um pouquinho do nosso lado criança, às vezes até da inocência mesmo da criança. Né? Tudo a gente fica pensando se tem um duplo sentido, se, ai, o que vão achar? Esquece, né? Só faz. Aquela coisa de chegar numa praia, e eu não vejo a hora disso acontecer novamente, mas você chegar numa praia e sair correndo para dentro do mar, sabe? Que nem uma criança. Quem não tem essa vontade? E aí, na hora H, vai andando toda bonita para não balançar nada, para não pular, para o biquíni não sair do lugar. Ai, que chato! Sabe? É isso que eu estou falando. Não é só o brincar. Oficialmente estou brincando, né? Jogando, ou enfim. É o brincar com a vida, sabe? É levar a vida, o nosso dia a dia. Obviamente, isso não cabe a todos os momentos. Ninguém está falando aqui para, né, para você que está aí virar né, um fanfarrão, um brincalhão que ninguém vai te levar a sério. Não é isso, não. Mas tem momentos, tem hora que dá para a gente ser leve, dá para a gente brincar, dá para a gente voltar a ser criança, né? Correr atrás de uma bola, soltar uma pipa, se jogar no mar, na piscina, dar cambalhota. Né? Falei agora da piscina e me lembrei, no clube que a gente é sócio aqui em Pinda, tem aqueles escorregadores, né? Toboágua. Toboágua, isso. Mas ele até que é grandinho. Uau. E você sabe que durante muitos anos, eu morria de vontade de descer ali e ficava com vergonha. Porque nem adulto descia, só as crianças descem. Né? E eu já sou tida como meio pancada da cabeça aqui, né? Eu sou meio fora do padrão. Eu falei, nossa, o dia que eu descer esse toboágua aí, o povo vai falar, pronto, essa daí pirou na batatinha de vez. E aí foi com a minha filha caçula que eu usei de desculpa para descer com ela, para ensinar. E aí, olha, acho que não tem mais nenhuma vez, já faz tempo também que eu não vou lá, mas né, durante muito tempo, todas as vezes que eu ia para a piscina, eu descia no água com ela, sem ela, e olha, perdeu a vergonha. Porque eu vou para a piscina também para tomar sol, claro, mas eu vou para brincar, gente.
sabe? Eu vou para brincar com criança, sem criança, eu preciso brincar. Eu já entendi isso, sabe? Que a gente precisa, Tatiana, preciso brincar, Sim. porque é um momento de falar besteira, sabe? De, enfim, inventar uma moda aí para dar risada, para trazer essa leveza de volta. Eu fiquei pensando também, Tati, de alguns treinamentos profissionais que eu já tive na área de gestão, de liderança e tal, e como eram vários líderes ali participando, a gente era dividido em grupos e existiam alguns games ali entre a gente, sabe? Que a gente tinha que montar peças a partir de objetos que os treinadores, as pessoas que estavam aplicando o treinamento, um abre a porta agora. Não sou eu que vou abrir. A partir, então, dos objetos que eles traziam, eles criavam para a gente, claro que é tudo muito bem elaborado, né? Mas uma dinâmica onde a gente tinha que realizar aquela prova competindo com um grupo e depois eles vinham falar, não era para criar rivalidade ou coisa e tal, mas é claro que cada um queria se destacar. E aquilo, Claro. além da gente estar aprendendo algo, porque tudo tem uma moral da história, além da gente estar aprendendo algo, a gente se divertia, a gente saía um pouco daquele universo de grandes responsabilidades que a gente sempre tinha e extravasava um pouco ali. E aí a gente volta, querendo ou não, para esse universo que a gente teve a oportunidade de viver um dia. Eu estava, enquanto você estava falando, também dando uma buscada aqui no meu celular, nas redes sociais do nosso parceiro Ivan Rabelo, que esteve com a gente aqui falando sobre transição de carreira. Sim, sim, Vamos deixar o cardzinho. maravilhoso. A gente fez 2 programas com ele, a gente deixa o card aqui do primeiro e, se tiver oportunidade, do segundo também. Mas, enfim, gente, o Ivan Rabelo, ele tem algumas publicações, sobretudo na área de testes psicológicos. E me lembro da primeira, que foi dele mesmo, que foi um jogo, e eu estava tentando achar para poder falar o título certinho, mas era um jogo com um tabuleiro, com pecinhas, e era sobre a questão da liderança. É algo para desenvolvimento nesse sentido. Então, outra oportunidade, a gente pode conversar com ele muita coisa legal nessa área, né? Na parte de desenvolvimento profissional, desenvolvimento de liderança, tem muitos treinamentos muito bem elaborados. Já tive a oportunidade de aplicar alguns que resgatam isso, né? Esse seu desconstruir, né? A ideia é a gente desconstruir aquele profissional, a imagem do profissional. Porque na hora que a gente está ali, que você bem falou, né, estimula uma certa competitividade, você se vê frente a uma situação que você não, né, tão inusitada. Como assim eu vou construir um barco com uma cadeira de praia e boias e uma cordinha? Como que isso vai acontecer? Né? São materiais ali que às vezes inusitados e você tem que chegar a um resultado. Tem não, né? Mas a proposta é que se chegue a um resultado final. E o quanto isso aproxima as pessoas. Sim. Sabe? Nesse momento, você tira essa capa do profissional sério e competente, que você nunca vai deixar de ser, né? E as pessoas conseguem enxergar quem é você, né? Quem é você ali no dia a dia, o quanto você é capaz de colaborar, de rir de si mesmo, né? Porque tem isso, eu dei esse exemplo do barquinho, porque é uma das dinâmicas que eu já apliquei algumas vezes, e o objetivo é construir um barquinho e fazer a travessia da piscina. Alguém sobe no barquinho e tem que dar certo, tem que chegar do outro lado sem virar. Você imagina o quanto todo mundo acaba dando risada, e a gente sempre, a princípio, são 2 grupos para fazer isso, todos têm que fazer a travessia, o grupo que terminar primeiro, teoricamente, ganha, mas em momento algum a gente fala que eles não podem se ajudar, em momento algum a gente fala que é uma competição, e é muito bacana quando isso acaba
entrosando pessoas de outro... Às vezes o grupo está com muita dificuldade, o outro grupo viu que já entendeu como que faz aquilo, as pessoas vão lá, ajudam e fazem 2 barquinhos, e os barquinhos vão juntos. São tantas as possibilidades, sabe? A partir de uma leveza, né? A partir da leveza que esse ambiente da brincadeira, né, por mais sério que seja, traz para a gente. Sim. Então, eu acho que a gente precisa estimular mais aquela criancinha que ainda está aí. Já participei de dinâmica, por exemplo, que você pega um cabo de vassoura e prende nos braços, assim. E aí você tem uma colher em cada mão, e aí você tem que... Como é que você vai fazer para colocar um mingauzinho, um alimento dentro da sua boca, sendo que seus braços estão travados? Uhum. Né? E aí, quando você se descobre naquela que, se você pegar o alimento e levar na boca do outro, o outro também vai pegar o alimento, levar até a sua boca, todo mundo vai estar alimentado, né? Essa é a grande moral da história. É isso mesmo. Eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que a nossa criança interior, né, e as nossas experiências da infância nos fazem muito do que somos hoje, colaboram muito, né? Mas é claro, como eu disse, nem todo mundo teve a oportunidade de uma infância do jeito que ela merece ser, né? Com a oportunidade de ser como deve ser, com alegria, com tranquilidade. E a gente sabe que são inúmeras as situações e traumas que se carregam, e nós não somos da área da psicologia, não vamos nos atrever a entrar nisso. Mas, às vezes, só para dizer, um adulto pode chegar em certo ponto na sua vida e achar que tudo está tão errado, por que a vida dele não vai para frente? É porque, muitas das vezes, você precisa criar a oportunidade, quem sabe, de conversar com um psicólogo, para ver que às vezes é por questões, por traumas que você carrega, por palavras que você carrega que te feriram da tua infância, que te prendem hoje, e a gente não tem a mínima noção. Eu sei, porque eu fiz essa experiência em terapia e eu descobri que falas da minha infância me impediam de ser um adulto um pouco mais livre hoje. Então, assim, isso é real. Isso não é balela, isso não se resolve com uma pia cheia de louça, igual eu já ouvi, ou com um tanque cheio de roupa. Não é. Né? Nós temos uma caixinha que guarda algumas questõezinhas que realmente nos impedem. E às vezes a gente não dá devida importância e valor, de repente, para a brincadeira mesmo quanto adulto, porque a gente não dá... não se permite, né? E quando criança não foi permitido. Sim, então, nunca se acostumou a isso, né? Se dê isso de presente, de buscar ajuda. Se alguma coisa não deslancha na sua vida, não é culpa sua ou culpa de alguém ou qualquer coisa que... Não. É só apenas abrir uma portinha que pode estar fechada e só você vai saber qual é. Eu não sei qual que é a sua portinha, a Tati não vai saber, um profissional da área de psicologia vai te ajudar. Análise, né? Vai te ajudar nesse sentido, né? Então... Mas se você não está nessa situação, né? Se a sua infância foi tranquila, se você está aí lidando até bem, né? Dentro do possível, porque hoje em dia a gente sabe que está tudo meio desafiador, né? Experimenta, senta no chão, anda descalço, corre na areia, pega uma bola, sabe? Tem gente jogando futebol perto de você. Se a bola for para perto de você, chuta! Não a mão, não. Chuta! Mesmo que você chute torto, não tem problema. Se for eu, vou acabar com a brincadeira. Não tem problema. Vão te xingar, você corre, pega, dá risada. Essa é a ideia, né? Não é a nossa proposta aqui, como a gente sempre fala, é te levar a uma reflexão. Então, também a gente não está falando de uma brincadeira séria. Ai, não, então agora vamos jogar e tem essas regras e tem que ser assim. Não vai adiantar muito,
né? A gente está chamando atenção para a importância da leveza da brincadeira. É só uma brincadeira. Porque tem isso, né, Rô? Tem um povo que vai jogar, que vai fazer, se aborrece tanto, é tão competitivo, que então não é essa a nossa proposta, não. A proposta é dar risada, né? É lembrar que a gente tem essa capacidade de se reconectar com uma energia muito leve, muito poderosa na nossa vida, né? Que é sendo alegre que a gente se abastece, né? E dá os próximos passos e cresce profissionalmente, tudo fica mais leve. Acho que essa é a palavra, né? Tem uma pergunta. Fale. Pergunta! Game. Qual a brincadeira Tatiana Livramento mais gostava na sua infância? Na minha infância até hoje, pegar onda de jacaré. Adoro mar. Passo o tempo inteiro que eu posso dentro d'água e não sou aquela pessoa comportada até hoje, né? Não posso ver uma marolinha que eu já me jogo na onda e vou e saio descabelada. O biquíni cai, eu pago. Mas eu gosto de pegar onda de jacaré, não tenho o menor medo do mar. Me sinto ali realmente uma criança. É ali que eu volto a ser criança, sem dúvida alguma. Estou sentindo muita falta de ir para a praia, essa pandemia acabou com os meus planos todos, então, mas já eu vou voltar. E essa, sem dúvida nenhuma, é a brincadeira que mais me reconecta. Que bom. A pandemia acabou com planos momentaneamente. Já passa. Sim, já, sei lá quando ela passa. E olha, você? Eu fui de temporadas, porque nas brincadeiras de criança, sobretudo de meninos, existem temporadas, né? Então, assim, tem a temporada da bolinha de gude, que em algumas regiões do Nordeste eu aprendi que eles falam biloca. Você via? Não conhecia, não. Biloca. Bolinha de gude. Você já viu o fincão? Que serra um pedaço do cabo de vassoura, um toquinho assim, aí põe um prego com a ponta para fora, e aí é geralmente em época de chuva, que daí a terra fica molhada, aí se faz os triângulozinhos lá, os desenhinhos, e aí você tem que jogar da sua altura esse fincão, você pega na pontinha do prego, joga, ele roda assim e finca no chão, e você tem que acertar naquele alvo ali. E aí tem os pontinhos. Difícil isso! Brincadeira de rua, a gente adorava. Queimada. Eu gostava também. Pipa. Eu fazia. Pegava o bambu. Meu pai. Pegava o bambu. Meu pai me levava para soltar pipa. Construía pipa e soltar pipa. Era muito bom. Sim. E quando tinha oportunidade de estar com as minhas primas, eu brincava de boneca com elas, sim. Às vezes nunca escondido. Gostei. Não. Achava a boneca sempre chata. Eu gostava de jogar futebol. Futebol sempre fui o azarado. Qualquer tipo de esporte, futebol, vôlei, sempre era o azarado. Eu gostava dos esportes. Mas, assim, né, os esportes mesmo acabam não sendo também brincadeira, é o que a gente estava falando, né? Sim. Eles vão puxando muito desse lado do competitivo ali da gente, sim, que a gente fica bravo quando erra, que a gente fica bravo porque perde. E, né, acho que ele foge um pouco, às vezes, até da brincadeira. É difícil a gente... Sim. Ter um esporte assim que... Né? Não sei, frescobol, que os dois têm que acertar. Então, frescobol eu gosto bastante. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o brincar desenvolve muitas coisas na gente, como a gente já falou, da criatividade, da questão das regras, na nossa oralidade, na nossa comunicação, sim, na nossa forma de nos expressar. Uhum. Porque muitas vezes a criança é tímida, mas na hora da brincadeira ela se solta. E isso não vai mudar, porque é uma característica dela ser uma pessoa tímida, um adulto tímido, mas que vai saber falar, se posicionar na hora que for preciso. Né? Então, assim, tudo ajuda.
Tudo é É especial. isso mesmo. É É importante. isso mesmo. É isso, Rô. Vamos brincar. Nós não Vamos pedimos hoje, ó. brincar bastante. É verdade! Não é brincadeira. Tem que dar um joinha, se inscrever, compartilhar. E uma outra coisa que a gente esqueceu é que ontem foi o Dia das Crianças. Exato. Então, esse programa é dedicado a todos nós que somos crianças, que temos o direito de ser criança até a gente querer, né? Até enquanto a gente consegue. E eu costumo dizer que vamos ser crianças por mais tempo, não importa a nossa idade. Não. É isso, meu amigo. Beijo para você. Boa semana. Um beijo. Obrigada por você estar aqui com a gente. Tchau, tchau, gente. Até o próximo programa. Tchau.